Senhor meu Deus, meu Pai, quero guardar os dizimistas, os ofertantes. Quero declarar sobre eles o favor, a bondade do Senhor. Como diz a tua palavra, que ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Nós profetizamos e declaramos em nome de Jesus. Amém, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Você pode dar um glória a Deus gostoso aí. Você pode dizer aleluia. Você pode dar um sorriso aí para esse irmão que está do seu lado. Lá, que bom que você veio. Aleluia. Pastor Daniel, eu vim de uma igreja. Não vou falar o nome. E o senhor sempre fala que nós estamos debaixo da graça e não da lei. Mas o meu líder, meu irmão, é uma benção, pôs até o nome do líder. Quer que eu fale o nome dele, né? Vou falar não, é uma confusão comigo. Ele disse que a heresia não está na Bíblia. Se Deus deu a lei, nós devemos cumprir a lei. Que isso é? Aleluia. Amém. Então vamos lá. Eu queria responder essa pergunta. E eu sei que você está aqui, já te vi você aqui, que me fez essa pergunta. Eu vou te dar 36 versículos hoje, para você ser liberto de uma vez por todas da lei. Está preparado para anotar aí? Porque você sabe que, lembra, a lei é demanda, a lei é exigência de Deus. Tiago diz que se você falhar num mandamento, você perdeu todos. E você sabe que em Levítico 21, verso 18, prepara o dedo aí, varão. Levítico 21, verso 18. Eu ministrei numa conferência essa semana, eu estava falando para os irmãos, né? Para você cumprir a lei, você tinha que ser bonito, você não podia ter defeito nenhum. Nem gordinho você podia ser, nem careca. Por isso que Deus olha para você e não vê defeito, irmão. Porque se ele visse defeito, está todo mundo enrolado. O texto fala assim: pois nenhum homem pode apresentar ofertas de alimento, caso tenha algum defeito, seja cego, aleijado, com defeito na face, corpo deformado. Verso 19. Verso 19, vamos lá, irmão, me ajuda aí que eu estou acelerado hoje. Cadê a caneta? Ninguém com uma perna ou um braço quebrado. Verso 19, verso 20. Ninguém que seja corcundo ou anão. Se você for baixinho, já era. Ninguém que tenha doença nos olhos, ou que tem sarna ou outra qualquer doença da pele. Ninguém que seja castrado. Verso 21. Nenhum descendente de sacerdote. Enfim, aqui está falando muitas coisas que eu não vou entrar aqui, mas eu vou focar. Então hoje, Jesus cumpriu todas as exigências da lei por nós. Interessante que esse é um grande problema, né? A maioria dos crentes, eles sabem que nós estamos debaixo da nova aliança, mas eles insistem em querer cumprir os mandamentos da velha aliança. Nós estamos numa nova aliança. Fala comigo, eu estou numa nova aliança. E essas pessoas presumem que eles precisam guardar a lei. Interessante que a verdade é que a lei passou, né? Agora, por que você não mata? Por que você não comete um homicídio? É por causa que a lei fala não matarás? É isso? Claro que não. Por que você não mata? Você não mata porque o amor de Deus foi derramado no seu coração e você recebeu uma nova natureza que rejeita o homicídio. Interessante nisso, porque por isso que Paulo fala que o Espírito, ele substituiu a lei. Fala comigo, o Espírito, substituiu a lei. E é sobre isso que eu vou pregar hoje, tá? Eu mudei a mensagem por causa dessa pergunta. O papel do Espírito Santo nos dias de hoje. E você está achando que o Espírito Santo quer acusar, né? Não, eu vou te explicar para você, você vai anotar hoje qual é o papel do Espírito Santo. Então lá, põe para mim aqui em Gálatas 5,18. Gálatas 5,18. Olha o que está escrito aqui em Gálatas 5,18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, o que está escrito aí, irmãos?
Põe noutra versão está falando, não estáis sobre a lei, ou seja, não é a lei mais que determina a minha conduta, não é a lei mais que faz o que eu tenho que fala o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, é o Espírito Santo que faz o quê? Te guia, te conduz. Você percebe que a lei te obriga, mas o Espírito Santo faz o quê? Conduz. Quantos são guiados pelo Espírito aqui? Você pode dar glória a Deus aí? Qual que é a sua decisão? É se você é guiado pelo Espírito ou não. É porque as pessoas usam a lei em tudo, né? Lei para usar, será que Deus... É lei para fazer isso. A lei é faça. Mas o Espírito não. Seja conduzido pelo Espírito. Você pode dar glória a Deus aí? Você sabe que a lei não é para os justos. Quantos justos tem aqui? Meu Deus do céu, tem que pregar de novo sobre isso. Quantos pecadores miseráveis tem aqui? É mesmo? Amém. Você sabia que Deus olha para você e não vê pecado? Porque se Deus visse pecado em você, Deus ele não tem contato com o pecado. Quando Deus olha para você, ele não vê você. Ele vê quem? O seu representante. Quem que é o seu representante? Cristo. Quando Deus olha para você, ele vê em você o que? A justiça de Cristo. Por isso a lei não é para os justos. 2 Coríntios 5:21 diz o que, irmão? 2 Coríntios 5:21. Vamos lá, meu filho. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o que está escrito? Ele o fez. Quem que fez? Você ou ele? Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Agora eu vou perguntar, quantos justos tem aqui? Melhorou. Quantos pecadores miseráveis tem aqui? Você é justo. Você sempre tem que chegar diante de Deus numa posição de justo. Aleluia. É como você vai no banco, você recebe um cheque. O cheque está nominal a você, mas você não é o dono do cheque. Se tiver o seu nome, o bancário tem que fazer o quê? O rapaz do banco, ele tem que te pagar. Você está devendo, seu nome está sujo, mas o cheque está no seu nome. Porque tem um representante que pagou toda a dívida e te abençoou. Jesus é o seu representante. Por isso que você é justo. Pastor, mas o senhor está falando que a lei não é para o justo? Sim. 2 Timóteo no capítulo 1, 1 Timóteo no capítulo 1, verso 9. Quem quer que eu pare, diga amém. Aleluia. Fala comigo. Hoje eu sou justificado pela fé. Então, ou seja, eu recebi a justiça de Cristo. Você recebeu a justiça de Cristo. Por isso que a lei não é mais para você. O que está escrito aqui? Tendo em vista que não se promulga a lei, para quem é o quê? A lei é para você, irmão. Fala comigo, a lei não é para mim. O texto que está falando, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricistas, matricistas e homicidas. Olha só o texto. Avança para mim aí, tem no verso 10. Impuro, sodomita, raptores de homens, mentirosos, perjuros, para tudo quanto se opõe ao que, irmãos? A sã doutrina. Atos 15:10 diz que a lei é insuportável. Você não consegue cumprir a lei. Por isso que todo legalista, ele é antipático. Todo legalista é chato. A lei é pesada. Olha o texto aqui, irmão. É porque essa semana um irmão falou comigo aqui, a videira só prega a graça. É porque você não está entendendo ainda. Nós somos sérios na edificação. Por isso que esse púlpito aqui não é qualquer um que sobe para pregar, para ensinar para você não. Estava numa conferência que eu falei para o pastor. Falei, pastor, não entrega seu púlpito para qualquer um. Você precisa tomar cuidado com o tipo de comida que você está comendo. Porque o que você está construindo há anos, vem não sabe nada de graça, de evangelho, porque o evangelho é poder e destrói tudo. Deixa eu dizer algo para você, talvez você está nos visitando aqui pela primeira vez, você é novo. Hoje você está num ambiente saudável, irmão. Hoje nós temos líderes. Eu estou vendo o pastor Fabiano ministrando uma palavra com tanta graça de oferta.
São homens de Deus, homens sérios, homens preparados para cuidar de você, meu filho. O pastor que está te falando aqui, eu fui treinado 9 anos debaixo de discipulado, sendo ensinado para passar para você. Então, eu só posso levar as pessoas aonde eu já fui. Então eu sei o que eu estou falando. Essa mensagem que eu estou pregando, ela foi testada. Nós estamos pregando no Brasil e no mundo, e há frutos nessa mensagem que eu prego para você. Aí vem uma pessoa que não foi treinada por ninguém. Vem uma pessoa que abriu um ministério independente, anda sozinho, sabe nada, e quer ensinar para você. Toma cuidado com a morte na panela. É comida, mas pode fazer muito mal. Quantos estão satisfeitos em receber essa mensagem aqui? Olha só o texto aqui, Atos 15:10. Vamos ler todo mundo junto, 1, 2 e... Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem a nós. O legalista coloca um jugo tão pesado que nem ele consegue suportar o jugo dele. É verdade ou não é? Fala comigo, a lei, ela é insuportável. Outra coisa, fala comigo, a lei, ela revela o pecado, mas ela não pode corrigir. Vamos, Romanos 3:20. Vamos rapidinho, Romanos 3:20. Mas não estou com pressa não, viu, irmão? Se você entendeu o que eu estou falando aqui, já estou pregando. Considera que eu já estou pregando para você aqui. Olha o texto, vamos ler todo mundo junto, 1, 2 e... Visto que ninguém diante dele... Só até aí, o que o texto está falando? Ninguém, fala comigo, ninguém. O texto está dizendo, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ah, eu estou pagando um preço, é mesmo? Ah, eu estou pondo o joelho no chão, amém, pode pôr. Mas você não é abençoado que você põe seu joelho no chão. Ah, eu estou indo no monte, beleza. A pessoa que nem no monte vai, ela é abençoada tanto quanto você que vai. Porque Deus não te abençoa por aquilo que você faz, Ele te abençoa por aquilo que Ele fez. Então, glória a Deus aí, irmão. Vamos lá então. Em razão de que pela lei veio o quê? Pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Não é a graça que te leva a pecar, é a lei. Quanto mais lei, mais o que, irmãos? Pecado. Então, porque se a lei funcionasse, John, a fé seria relevante. Se a lei funcionar, não precisa de fé não, porque a lei é fácil você cumprir, é verdade. Você vai lá, você faz, você pega um sabonete ungido, você cumpre os mandamentos, está resolvido, Bruno. Não precisava de fé. Mas põe para mim aqui em Romanos 4:14. Romanos 4:14. Aleluia. Cadê o Eustáquio? Está aqui, a irmã Andréia. Vamos orar por eles. Tem muitos irmãos que não vieram, vou lembrando aqui. Vamos ler todo mundo junto, 1, 2 e... Espera aí, vamos lá, 1, 2 e... Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se o quê? A promessa. Então se os da lei fossem herdeiros, você não precisava de fé não, vamos cancelar tudo, ficar só na lei. A lei, fala comigo, a lei, ela traz ira sobre aqueles que seguem. Romanos 4:15, vamos no verso 15, rapidinho. Romanos 4:15. Vamos lá, Romanos 4:15. Travou aí? Vamos ler todo mundo junto, 1, 2 e... Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Qual que é o objetivo da lei? Fala comigo, o objetivo da lei é aumentar o pecado. Romanos 5:20, vamos lá, Romanos 5:20. Olha o que está escrito, Romanos 5:20. Vamos lá, 1, 2 e... Sobreveio a lei para que aumentasse a ofensa. Mas o que? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Dá um glória a Deus aí, filho. Se você é crente de verdade, se você nasceu de novo, você não está mais debaixo da lei. Posso dar um glória a Deus? É povo glória. Quer mais Bíblia? Romanos 6:14. Toma aí, anota aí, Romanos 6:14. Manda para o seu líder, eu vou te mandar o esboço, manda para ele. Romanos 6:14. Aleluia, vamos lá, irmão, vamos aumentar esse computador aí. Vamos lá, 1, 2 e... Porque o pecado não terá domínio. Por quê? E se... Qual que é o problema do legalista? Você quer dominar aquilo que você não tem que dominar.
Você não consegue. Por isso que a Bíblia fala assim: o pecado não tem domínio sobre nós, porque eu não estou mais debaixo, mas sim debaixo. Por que você peca? Porque você quer dominar aquilo que Jesus já dominou. Esse é o problema. Por que você explode? É porque você quer dominar essa. Confia na graça de Cristo, meu filho. Olha o texto aqui, fala comigo. Eu fui. Fala comigo, eu fui completamente liberto da lei. Romanos 7, verso 1. Romanos 7, verso 1. Aleluia. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Verso 2. Ora, a mulher casada está ligada pelo marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigado ficar da lei conjugal. Verso 3. De sorte que será considerado adulto se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem, porém se morrer o marido, estará livre da lei, não será adúltera. Isso aqui eu vou ter que... põe no verso 6. Verso 6, aperta o verso 6 aí, filho. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. E o que está falando aqui? E não na caducidade da lei. Paulo fala caducidade da lei. A lei caducou. E hoje ele está falando aqui: você serve a Deus como? No Espírito. Quanto serve a Deus no Espírito aqui? Vamos para mais Bíblia aqui? Fala comigo: a lei é boa, perfeita e santa. Mas a lei não pode ajudar você a ser bom. A lei não ajuda você a ser santo. Vamos lá, o verso 7. Romanos verso 7. Olha só. Verso 7, Romanos verso 7. Está devagar aí, irmão? Vamos lá, 1, 2 e... Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Verso 8. O que está dizendo aqui? Eu acho que está mais rápido, Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o quê? O que desperta na pessoa? É a lei, é verdade. Você fala para o seu filho assim novo, ele está ali brincando, ele nem viu a faca está aqui, ele não está nem olhando, mas ele está brincando. Aí você fala: toma cuidado, menino, não toca na faca não. O que vai acontecer com ele? Ele vai pegar a faca, porque a Bíblia diz que a força do pecado é o quê? A lei. Porque Paulo estava: se não fosse a lei, eu não teria conhecido o pecado. Vamos lá no verso 9. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reaviveu o pecado e eu morri. Verso 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Verso 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Verso 12. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, a lei é santa, é boa, mas a lei não consegue me santificar. Amém? É por isso, irmão, que na graça é muito mais. Ontem eu preguei uma palavra lá ontem. Na graça você ora mais, na graça você busca mais. Por quê? O que é a graça? A graça não é uma doutrina. Graça é uma pessoa, é Jesus. Quanto mais eu olho para Cristo, mais eu sou transformado de glória em glória. Você pode dar um glória a Deus aí? Outra coisa, fala comigo: a lei é fraca. Romanos no capítulo 8, no verso 2. Quem está entendendo? Romanos no capítulo... Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e o que, irmãos? Da morte. Verso 3. O que está dizendo? Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne. Fala comigo: Deus condenou na carne o pecado. 1 Coríntios 15, 56, a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2 e... O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é o quê?
Segundo Coríntios, no capítulo 3, no verso 7 e 8, a Bíblia vai falar que a lei é um ministério de morte. Fala comigo, a lei é o ministério da morte. Põe no verso 6 aqui, verso 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de quê, irmãos? Por que nova aliança? Porque a velha aliança passou. E nós estamos em qual aliança? Qual aliança? Nova aliança. Você lembra das dispensações? Quantas dispensações são? Qual que é a primeira dispensação? Inocência. Segunda, consciência. Terceira, governo humano. Quarta, promessa. Quinta, lei. Sexta, por que a ira de Deus não vem mais sobre a sua vida? Se você escutar alguém falando que a ira de Deus vai vir sobre os crentes, desliga a televisão e para de ouvir esse cara. Se você ouvir falando que Deus vai pesar a mão sobre os crentes, isso é conversa de quem não conhece Bíblia. Porque a mão de Deus só pesa para os filhos, para abençoar os filhos. A mão de Deus pesou sobre Cristo, aonde? Na cruz. Por isso que quando Deus olha para você, eu falei sobre isso, Ele vê o que? Cristo. Aí o texto está falando, não da letra, mas o que? Porque a letra faz o que? Mas o Espírito o que? Vida! Por que você sai dessa reunião para cima? Porque não tem um culto que você vai ouvir nós aqui, você não vai sair daqui sapateando no mistério e pulando. Porque nós estamos ministrando o que? Vida. A lei é o que? Eu falar o que você deve. Tem cultos, tem reuniões que as pessoas saem mais pesadas do que como entrou. É verdade. Você sai cheio de, inclusive em dia de ceia. É tanta condenação, mas fala comigo, eu sou ministro da nova aliança. Fala comigo, ministro da nova aliança. Ministra vida. Fala comigo, ministro da nova aliança. Ministra vida. Vamos lá para o verso 7. Pode dar glória, meu filho. Isso aqui é manto que eu estou te dando. Olha o texto. E se o ministério da morte, cravada com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto que os filhos de Israel não puderam fitar a face de Moisés por causa da glória no seu rosto, ainda que desvanecesse. Verso 8. Como não será de maior glória? Fala comigo, maior glória. Fala comigo, ministério do Espírito. A lei teve glória, sim ou não? A lei teve glória, sim ou não? Sim. Mas hoje você está debaixo da graça. Prepara que vai ter maior glória sobre a sua vida. Pode dar um glória a Deus aí, meu filho. Fala comigo, a lei é o oposto da graça. Romanos no capítulo 11, no verso 6. Romanos 11, verso 6. Vamos ler juntos aí. Pedir silêncio, os irmãos. Vamos ler todo mundo junto. Romanos no capítulo 11, no verso 6. Vamos ler 1, 2 e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça, aleluia, a lei não tem glória comparado com a nova aliança. Fala comigo, eu estou debaixo da graça de Cristo. Eu estou debaixo do favor de Deus. Fala comigo, a lei não justifica ninguém. Põe para mim lá em Gálatas no capítulo 2, no verso 16. É porque você está acostumado a achar que a lei te justifica, né? Quanto mais lei, quanto mais você faz. Por isso, deixa eu dizer algo para você. Você é um ser triuno. O pastor Luiz está falando sobre isso. Você é espírito, você não tem espírito. Você é espírito. Você tem uma alma que habita dentro de um corpo. Tudo bem, você tem um corpo, você tem uma alma. Mas o que eu preciso para mim ser transformado? Andar no Espírito. O Evangelho é simples. Você precisa crer no poder do Espírito Santo na sua vida. Porque quem tem clareza, irmão, deixa eu dizer algo para você. Você que sofre de depressão, experimenta orar em línguas 15 minutos todo dia. Se Deus não resolver o seu problema, eu fecho a minha Bíblia e vou embora daqui.
Estou falando que você não tem que tomar remédio, não. Se você quiser tomar, você toma. Experimenta orar. Você está com um problema no seu casamento, vem aqui todo dia orar com a gente, todo dia de manhã aqui. Se Deus não mudar a sua vida, você vai ver. É porque ao invés de você ser guiado pelo Espírito, você procura um monte de coisa, um monte de estratégia, não que isso seja ruim, mas tem um limite, viu, filho? A ciência, ela é limitada, mas o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso. Amém, irmãos? Então quer dizer que eu vou em psicólogo, meu filho, procuro. Eu até preciso de um psicólogo, porque eu estou falando que eu estou ficando... Eu tenho a nutróloga, não sei se você está percebendo, não deu para perceber, eu estou quase emagrecendo, já usei a camisa mais apertada minha, eu estou aqui a ponto de explodir, mas daqui 2 meses eu acho que melhora. Mas, irmão, se eu não depender do Espírito Santo todo dia, não acordar de manhã, aleluia, aleluia, aleluia. Você precisa depender do Espírito Santo de Deus todos os dias na sua vida. Vou te dar 5 chaves para você ter vitória no seu casamento. 5 chaves para você ter vitória na sua vida. Anota aí a primeira chave, Jesus. Anota a segunda chave, Jesus. Anota a terceira chave, Jesus. Anota a quarta chave, Jesus. Anota a quinta chave, Jesus, meu filho. Olha, eu desconheço o homem mais saudável que meu pai. Meu pai está com quase 70 anos. Meu pai, ele é amigo dos médicos dele. Eu nunca vi um trem desse. O médico, essa semana, levou um negócio para meu pai comer. Ele mandou a minha irmã entregar para ele, virou amigo. Mas meu pai não é de tomar remédio. Meu pai foi curado de câncer. Meu pai foi curado de diabetes. Qual que é o remédio que ele toma? Entenda o que eu estou te falando. Não estou te falando que você não tem que procurar médico. Mas antes de você procurar o médico, procura o médico dos médicos. Aleluia. A graça de Cristo é infalível, irmão. Deus falou comigo nessa conferência que eu estava ministrando. O evangelho da graça vai revolucionar essa cidade. Deus está dizendo, esse espírito de religiosidade vai cair por terra no poder, que é no nome de Jesus. As bases da religião vão ser destruídas pelo poder do evangelho de Cristo. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Você pode dizer aleluia? Vamos ler todo mundo junto o texto. Eu estou pregando, viu, irmãos? Virou pregação. Põe um título depois aí. Vamos ler 1, 2 e... Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não pelas obras da lei. Por obras da lei, o que está escrito? Ninguém será justificado. É ninguém. Não, pastor, mas eu pago um preço. Que preço que você paga, irmão? Preço? Jesus já pagou por você, filho. Todas as suas obras para Deus é como um trapo de imundícia. Entende? É como um trapo de imundícia. Onde está isso? Isaías 6,4. Vai dando glória aí. Cadê o irmão da Bíblia? Vamos lá, varão. Para não, tem mais, velho. Aliás, põe lá Gálatas 2, verso 19. Gálatas 2, verso 19. Se eu cair para cá, eu vou perder totalmente. Verso 19. Vamos ler junto, 1, 2 e... Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ô, irmão, tem muitos militares comigo aqui. O juiz, ele libera aí uma, como é que fala? Um mandado de busca e apreensão, é verdade? Aí entrega na sua mão lá o seu superior. Você já viu algum militar cumprindo mandado de busca e apreensão, cumprindo a lei dentro do cemitério? Não. O fulano é bandido, vou lá no cemitério pegar ele e prender ele. Por que você não faz, Thiago? Porque a lei não serve para quem morreu.
Aleluia. Verso 21. Verso 21. Então quer dizer que a lei anula a graça? Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue que morreu Cristo em vão. É verdade, o texto está falando aqui. Para que Vem cá, deixa eu dizer algo para você. Se você tem que cumprir a lei, para que Jesus morreu então? Se você tem que cumprir a lei para você ser abençoado, para que valeu a morte de Cristo? Se você tem que fazer uma campanha de 7 semanas para você receber o seu milagre, 7 semanas para você receber a bênção, se você tem que dar dízimo para você ser abençoado, a morte de Jesus foi em vão então. Deixa eu dizer algo para você. Jesus morreu na cruz, sabe para quê? Para que todas as bênçãos que estavam disponíveis nele passassem para você. Hoje você é abençoado por causa de Cristo. Hoje o favor de Deus está sobre a sua vida. Hoje o favor de Deus está sobre a sua casa. Quantos creem nisso? Você pode dar um glória a Deus aí! Deixa eu dizer algo para você. Você não vai ser abençoado não, filho. Você já é abençoado. No dia que Deus formou você, Ele olhou para você e falou assim, e abençoou Deus e disse, e formou Deus o homem e disse, o quê? E abençoou Deus o homem e disse, sede fecundo, encher a terra. Lucas, você já é abençoado. Você pode dar uma glória a Deus aí? Agora, a estupidez é voltar para a lei, depois já tem gente, irmão. Você já viu um passarinho voltando para a gaiola? Meu pai tem um passarinho desse. Eu acho que nem estava. A gaiola aberta, ele volta de novo. Tem gente que ouve essa mensagem aqui e ainda volta para a lei. É porque esse é o problema. Qual que é o seu medo? De estar debaixo de maldição. Não é isso? Mas quem que é o homem para colocar maldição em você, filho? Claro que princípios são para te proteger. Você deve honrar. Você deve guardar o seu coração, mas você não deve estar debaixo de jugo de homem nenhum. Esse homem pode ter feito seu casamento, esse homem pode ter te ajudado financeiramente, mas ele foi mais abençoado. Mas não fica debaixo de... Isso chama-se manipulação. Saia do espírito de manipulação. Tem pessoas aqui que estão debaixo desse espírito de manipulação. Por isso que eu estou pregando para você. Fica debaixo da graça de Cristo. Hoje Deus está dizendo, seja livre em nome de Jesus. Deus está dizendo para você, seja livre em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque você já é abençoado por causa de Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus aí? Gálatas 3:1. Gálatas 3:1. Isso, eu vou falar para os visitantes. Calma aí. Eu tenho que falar, senão eles vão embora. Põe aí. Vai aí, varão, Gálatas 3:1. Olha só, o que Paulo está falando aqui? Vamos ler todo mundo junto, 1, 2 e... Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Vai lá no verso 2. Verso 2, ele está dizendo, quero apenas saber isso de vós. Aí você percebe que Paulo mudou o tom aqui. Gente, eu só preciso saber isso. Paulo falando para os Gálatas. Você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que vocês fizeram para receber o Espírito? Foi pela pregação da fé. Você ouviu a pregação da fé, você recebeu ela. Aí ele está dizendo, para com isso, agora vocês vão voltar para a lei de novo. Aí Paulo está dizendo, a lei ela vai amaldiçoar todos os que praticam e não conseguem fazer ela perfeitamente. Você já viu crente que sofre? O cara tem 30 anos de igreja e não cresce nada, não avança em nada. Tem gente que tem 6 meses comigo ouvindo essa mensagem, tem 2 anos que está ouvindo essa mensagem. Você prosperou, irmão. Porque se a lei fosse boa, você já estaria muito mais abençoado muitos anos. Se a lei conseguisse mudar alguma coisa na sua vida, se a lei conseguisse impedir você de pecar. Mas quando você tem revelação da graça de Cristo, você é abençoado. Gálatas 3:10, põe para mim Gálatas 3:10. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Quem está falando sou eu ou a Bíblia, irmãos? Você vê que eu estou te dando Bíblia, hein? Vamos ler mais uma Bíblia, mais aqui. Eu falei que eu vou dar 36 versículos. Eu estou em tempo aqui. Vamos ler aqui todo mundo junto, 2 e...
todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Para quê? Para praticar. Então, se você gosta da lei, cumpre ela direitinho, né? Você quer, mas o texto interessante aqui, ele tá, verso 11, põe no verso 11 para mim, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo ele vive pelo seu jejum. O justo vive pela roupa que você veste. O justo vive pela gravatinha que você coloca. O justo vive, se você não tiver tatuagem, o texto está falando que o justo vive como? Glória a Deus. Quantos vivem pela fé aqui? Glória a Deus. Então glória a Deus aí. Pastor, eu não consigo ver justiça em mim, mas pela fé você é justo. Por isso que a fé, irmão, é convicção de fato, você não consegue nem entender. Eu sei porque sei que eu sou abençoado. Eu sei porque sei que o favor de Deus está sobre a minha vida. Eu sei porque sei que eu sou curado. Eu sei porque sei que eu sou abençoado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que para arrependa. Se Deus falou, está falado. Se o capeta falou, está falido. Eu fico com a palavra de Deus. Olha aqui no verso 12, Tiago. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele o que? Viverá. Quantos foram abençoados depois que foram libertos da lei? Pode levantar a mão aí. Quantos sente aquela sensação de alívio, de refrigério? É isso. Saiu um peso das suas costas, né? Porque a lei, meu filho, é um problema. Mas quando você tem revelação, por isso, irmãos, que o homem natural, ele não consegue discernir a graça, porque a graça de Cristo você discerne aonde? No Espírito. O que você tem que pedir para Deus só no dia? Senhor, me dá clareza, me dá revelação. Amém, irmãos? Então fala comigo, a lei funcionava no propósito de Deus, como algo temporário. Vamos para a Bíblia aqui em Gálatas, no capítulo 3, versos 16 e 19. Aleluia. Versos 16 e 19. Versos 16 e 19. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Verso 19. Pula para o 19 para mim. Verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um só, o que? Mediador. Põe para mim lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 1. Romanos 10, verso 1. Dá glória a Deus aí, irmão. Olha só o texto, Romanos 10, 1. O que Paulo está falando? Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam o quê? Olha o que Paulo está falando para quem ser salvo. Verso 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porém, o quê? Como que a pessoa consegue ter zelo por Deus, mas não é salva? A salvação aqui não é a salvação do inferno. A salvação aqui no original é sozo, né? A salvação aqui está falando, porque ele está falando, eles são até uma bênção, mas eles não têm entendimento. A Bíblia fala assim que o meu povo, ele perece por falta do pecado, por causa do pecado. Amém? Hã? Não? Por causa de quem então? A Bíblia fala assim que o meu povo perece porque ele falta o quê? Palavra conhecimento é o quê? Entendimento, revelação, verdade? Então você percebe que ele está falando, olha, eles são zelosos, eles cumprem a palavra, mas não têm entendimento. Eu não jogo pedra em quem prega a lei não, irmãos. São pessoas assim, mas não têm revelação. É verdade. Porque quem tem revelação, por isso que cansa, por isso tem muita gente cansada no ministério. Não se engana não, eu estava pregando para pastores ontem e eu vi o cansaço nos olhos deles. Porque é cansativo mesmo. A lei é pedra, mas a graça é o que? O refrigério. Aleluia, você pode dar um glória a Deus aí?
Olha Gálatas 4:24, Gálatas 4:24. Ou não, Gálatas 3:23. Vocês não estão anotando não, eu sei que não, vocês estão tudo olhando para mim, mas depois eu passo para vocês. Gálatas 3:23. Olha só, pois todos pecaram e carecem da glória. Interessante esse texto aqui, porque põe no 17 desse texto, Romanos aqui. Eu falei Gálatas, depois Romanos, né? Mas deixa Romanos mesmo. Presta atenção, varão. Olha só, desconhecer o caminho da paz, verso 18. Verso 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos, verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o que diz para que se cale o quê? E todo mundo seja culpável diante de Deus. A lei te culpa, a lei te condena, a lei fala o que você deve. Por isso que a lei cala a sua boca. Toda pessoa que está debaixo da lei vive oprimida, é pesada, não consegue dar glória, não consegue se alegrar, porque há um sentimento de culpa nele. O texto que está falando, verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, e pela lei veio pelo conhecimento do pecado, verso 21. Mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada por quem? Fala comigo, lei e profeta. Verso 22. Justiça de Deus, mediante o quê? Para todos. Fala comigo, para todos. A graça não é só para a crente da videira. A graça é para o macumbeiro. A graça é para a prostituta. A graça é para o ladrão. A graça é para todos. Fala comigo, a graça é para todos. Por isso que tem igreja que eles vivem numa bolha. Só esses que vão para o céu. Aqui em Araxá não tem não, viu? Mas tem igrejas que só esses que vão para o céu. Mas aí Paulo chega quebrando tudo. É para todos e sobre todos. O que você faz para você ter graça? O que você fez para você ser salvo? Ah não, mas você não pagou um preço não. Você só crê. Porque não há distinção. Não tem videira, não tem assembleia, não tem... Aí os crentes pegam esse verso 23 e agora eu peguei todo mundo, porque todos pecaram. Como é que o pastor fala? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí ele para nesse texto. Só que o texto continua. Olha o verso 24. Agora, sendo justificados como? Fala de novo, gratuitamente. Aí ele fala, por quê? Por sua, mediante o quê? Que aonde? Aleluia! Meu Deus do céu, quantos foram justificados pela graça? Você pode dar glória a Deus aí, irmão? Gálatas 4:24. Gálatas 4:24. Tem dia que o pastor precisa perceber o que a igreja precisa ouvir. Que eu sei que há muita conversa aí, irmão, quando você sai daqui. Principalmente quando você fala que você é da videira. Tem muita gente que quer pegar, mas irmão, você pode ter certeza. Tem comida na casa, fica tranquilo. E essa mensagem é para vacinar você, filho. Olha só, olha aqui. Essas coisas são o quê? Porque essas mulheres são duas alianças. Quantas alianças? Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. E essa é quem? Fala comigo, Agar, verso 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Você já viu gente falando, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Abraão. É verdade ou não é? Todos são filhos de Abraão? Não, todo mundo não. Nem todos são filhos. Existe diferença entre filho e criatura. Todos são criatura. Mas para você ser filho, você tem que fazer o quê? Você sabe. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? A saber, os que creem no seu nome. Então você só é filho quando você crê em Cristo. Mas só que você sabe, Abraão teve quantos filhos? Com H e com... Sabe? Então quando a pessoa fala que todos são filhos de Deus, sim, mas quem que é a sua mãe? Então você pode ser filho de Deus, sua mãe ser Agar, ué. Porque Agar representa o que? Monte Sinai. Monte Sinai representa o que? A lei.
Mas se você for filho de Abraão com Sara, Sara representa a nova Jerusalém, a graça de Cristo. Aleluia! Ah, pastor, aí você complicou. Compliquei nada não. Jesus, quando pediu filho, o único filho, Abraão já tinha quem? Ismael, sim ou não? Com quantos anos Abraão teve Ismael? 86 anos. Com quantos anos Abraão teve Isaque? Com 100 anos. Quem veio primeiro? Ismael ou Isaque? Aí Deus pediu quem? O seu único filho e falou Isaque. Por que Deus não falou Ismael? Se era filho de Abraão. Porque Deus não leva em conta aquilo que você gera na carne. Só tem valor para o Senhor aquilo que você gera no Espírito. Pode dar uma glória a Deus aí, filho? Você pode dizer aleluia? Aleluia! Fala comigo, eu não sou escravo do medo. Fala comigo, eu sou filho de Deus. Fala comigo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Tem tanta coisa aqui que eu acho que eu vou parar aqui. Põe lá Hebreus 8:13. Eu não sou cantem. Eu não sou. Oh, Jesus! Eu sou filho. O esposo da Clênia, cadê a Clênia? Onde você está, Clênia? Cadê seu esposo? Uma palavra de Deus para a sua vida, meu filho. Assim diz o Senhor: te trouxe você nessa cidade. Não é para você ficar à mercê de pessoas. O Senhor está dizendo que há uma unção de prosperidade na sua vida, que ainda não foi destravada. Esses dias o diabo tem bombardeado a sua mente acerca da sua estadia aqui nessa cidade. Mas Deus está dizendo para você: o que eu vou fazer na sua vida vai abençoar a sua vida e toda a sua família e a sua casa. Deus está dizendo: eu não te trouxe aqui para ser humilhado, para passar vergonha. Deus está dizendo: no lugar da vergonha eu vou te dar dupla honra. O Senhor me mostra uma grande porta aberta, um galpão aberto, e as pessoas entram por esse galpão e saem abençoadas. Deus me mostra um monte de contratos sendo fechados, e Deus está dizendo: fala para ele que de hoje a 8 meses eu vou derramar provisão e prosperidade sobre a vida dele de uma maneira grandiosa. Eu não sou. Eu não sou. Pode dar glória a Deus. Eu sou. Mais forte, eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Oh, Eu sou filho de Deus. aleluia. Eu sinto palavras proféticas fluindo aqui nessa noite. Você pode adorar o Senhor por alguns minutos. Ah, Jesus! Eu não sou mais escravo do medo. Hebreus 10. Eu sou. Hebreus 10. Hebreus 8, verso 13. Olha o que está dizendo Hebreus 8, verso 13. Quando ele diz nova, Hebreus 8, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes o quê? Ou seja, ele está falando, é apenas uma sombra das coisas. A lei é apenas o quê? Uma sombra. Hebreus 10:1, põe Hebreus 10:1 para nós aqui. Hebreus 10:1. Olha o que está dizendo Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes.
com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Um dia Jesus subiu no Monte da Transfiguração, Lucas 9:28. Estava Jesus, Pedro, Tiago e João. Lucas 9:28, a Bíblia diz que Jesus sobe para o Monte da Transfiguração cerca de 8 dias. Quem estava com eles? Você é da videira, você sabe, Pedro significa o quê? A lei foi escrita. Tiago significa o quê? Substituição. João representa Jesus. No ministério, sempre esses três acompanhavam. Ele estava falando, um dia você vai ter que substituir a lei pela graça. Aí João e Tiago estavam lá, subiu ao monte com o propósito de quê? De orar. Verso 29. E aconteceu, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Verso 30. E eis que 2 varões. Quantos varões? Quem? Você lembra que eu li lá em Romanos que a lei testemunhou, a lei e os profetas testemunharam de Cristo? Aí esse aqui, ó. Eis que eles apareceram e falaram. No Velho Testamento, Moisés, o ministério de Moisés foi interrompido. Moisés não entrou na terra da promessa porque ao invés dele falar com a rocha, ele feriu a rocha. Deus falou para Moisés a primeira vez: Moisés, fere a rocha. A segunda vez, Deus falou: Moisés, fala com a rocha. Aí Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele fez o quê? Feriu a rocha. E por causa dele ter ferido a rocha, Moisés perdeu o ministério. Por que ele perdeu o ministério? Porque ele feriu a rocha. 1 Coríntios 10 diz que a rocha é quem? Cristo. Cristo é o quê? Ele já foi ferido a primeira vez aonde? Na cruz do Calvário. Quando você, sabe quando você fere a rocha? Você fere a rocha quando você quer fazer, quando você pede para Jesus fazer aquilo que ele já fez. Quando você faz uma campanha para você ser curado, você está ferindo a rocha. Quando você raspa a cabeça achando que Deus vai te abençoar, você está ferindo a rocha. Quando você faz essas práticas da religião, você está ferindo a rocha. Na nova aliança você não bate, você não fere. Na nova aliança você faz o quê? Fala. Vem saúde, a saúde vem. Vem prosperidade, a prosperidade vem. Vem recurso, o recurso vem. Hoje você não precisa contratar helicóptero para jogar óleo sobre a cidade. Hoje você não precisa enterrar a Bíblia debaixo da prefeitura. Hoje você só comanda: Satanás, sai da minha rua, sai do meu bairro, sai da minha família. Aonde você pisa, o lugar que você pisa se torna santo. Isso aqui não é santo não, filho. Isso aqui não é altar não, isso aqui é uma plataforma. Altar sou eu. E aonde eu piso tem favor, tem bênção, tem graça. Você pode dar glória a Deus aí? Quem que é mais? Ô irmão, eu estou inspirado. Quem que é mais revelação? Estou dentro do horário. Fala com a pessoa do seu lado. Fala com a rocha. Para de ferir a rocha. Ela já foi ferida na cruz do Calvário, meu John. Aí tá, Moisés e Elias. Moisés no Velho Testamento foi impedido de ver. Mas na nova aliança Jesus chama ele no Monte da Transfiguração. Ele aparece. Verso 31, o que é que está dizendo? Verso 31, vamos lá. Os quais apareceram em glória. Então Moisés e Elias, eles eram em glória, tinha glória na lei. E falavam da sua partida, que estava para cumprir em Jerusalém. Verso 32. Verso 32, vamos lá meu filho, por favor. Verso 32. Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória e os 2 varões que com ele estavam. Eu acho que Pedro era daqueles irmãos do pentecostal. Ele viu glória e falou: pai, é glória, eu vou. Só que você tem que tomar muito cuidado, viu? Por isso, irmão, que os dons espirituais tiram Jesus do centro, viu? Toma cuidado com muito movimento. Toma cuidado com muito barulho, porque às vezes só está tirando Jesus do centro. Fica onde tem Cristo. Fica onde Jesus está no centro. Aí eles estavam o quê? Esse cara ativado, porque tinha glória. Ele viu Moisés e Elias, verso 33.
Ao retirarem esses de Jesus, esse é o problema. Disse Pedro, os caras saíram de Jesus. E Pedro falou, mestre, aí grita. Já não é mais Jesus, ele chama de mestre. Todo legalista não chama Jesus mais de pai, mestre. Servo, esse é o problema. Você já viu? Eu sou servo de Deus, é mesmo? O dia que você mudar a sua mentalidade, que você não é mais servo, você é filho, muita coisa vai melhorar na sua vida. Porque servo recebe salário. O servo, eu estava na casa dos meus pais, o Júnior viu, eu dormi na cama do meu pai, eu tentei usar a camisa do meu pai, não falei para ele, eu rasguei, porque ele apertada demais. Eu usei o perfume do meu pai, eu dormi na cama do meu pai. Por que eu fiz isso? Porque eu sou servo? Eu sou? E todo filho é folgado. As mães sabem, pode dar glória a Deus. Não, mãe, pode falar. Hoje você pode falar. Todo filho é folgado. O cara abre a geladeira, ele bebe água no bico. Eu sei que você bebe água no bico, varão. Não adianta me enganar, não. Eu sei. Você não lava as roupas, você não lava. Você come e deixa o copo lá do jeito que está. Deus está falando. Eu estou sentindo que Deus está falando para alguns jovens aqui. Amém. Mas você manda seu filho embora? Manda não. Agora, imagina se o empregado está lá na sua casa e bebe no bico. Abre sua geladeira. Não, por quê? Porque se você pega ele fazendo, você faz o quê? Você manda ele embora. Então você não é servo, você é filho de Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Quantas horas aí, irmão? 9h05, tem 10 minutinhos, tá vendo? Os irmãos do louvor, vocês quiserem vir, não pode cair rapidinho, 10 minutos, depois assim, então você vai atrapalhar mais você. Vamos ler um, dois e... Depois eu prego essa mensagem, né? O papel do Espírito Santo nos dias de hoje, eu prego domingo. Vamos lá, 1, 2 e... Enquanto assim falava, veio o quê? Uma nuvem os envolveu. Encheram-se de medo ao entrar na nuvem. Verso de número... Não é isso não, é isso aqui, ó. Pula não, varão. Ao retirar esse Jesus, disse Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Façamos o quê? Quantas tendas? 3 tendas. Uma será a tua, outra será de Moisés e a outra será de Elias. Já viu o que está acontecendo aqui? Fala comigo, o que está acontecendo aqui é uma mistura. Fala comigo, mistura. Lei, graça e profecia. Deixa eu dizer algo para você, toda mistura perverte o evangelho. Vamos equilibrar a lei e a graça, mistura, para. Se Jesus não está no meio, sai fora. Mas Deus é bom, mas você tem que fazer alguma coisa. Mistura, sai fora de mistura. Você é abençoado por causa de Cristo. Você não precisa fazer mais nada, ponto final. Aí o que o texto está falando? Não sabendo, porém, o que dizia. Tem igrejas que tem Moisés, Elias e Jesus, sabe? Aliás, tem igreja que nem tem Jesus mais, é só lei. É lei uma atrás da outra. Aí Pedro fala assim, não sabe o que está falando. Aí Jesus chega, olha o verso 34. Enquanto assim falava, veio uma nuvem, os envolveu, encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Verso 35, verso 35, verso 35. E dela veio uma voz dizendo, vamos ler todo mundo junto essa voz. A ele o quê? O que a Bíblia está falando? Para de ouvir Moisés, para de ouvir Elias e ouve o Filho. Então outra pergunta, pastor, a videira é seita? Seita não fala de Jesus, filho. Nós falamos de Jesus nos cultos, as nossas reuniões. Toda seita fala que Jesus era um homem comum. Toda seita fala que Jesus é um grande homem. Mas o nosso fundamento é Cristo. E é Ele que nós ouvimos. Você quer vir andar conosco? Você vai ouvir falar sobre Jesus toda célula. Moisés não é o centro. Moisés foi bom, mas eu conheço um perfeito Moisés. Moisés, ele tocou nas águas, o mar se abriu. Mas Jesus andou sobre as águas. Aleluia. Jesus, irmão, presta atenção. Ele não é o seu exemplo. Não é simplesmente quer ser seu exemplo. Ele quer substituir você. Porque se Jesus fosse o seu exemplo, você tinha que morrer na cruz também. Somente o seu exemplo. Você tinha que morrer na cruz também. Você tinha que passar pelo deserto. Mas na cruz ele te substituiu. Ele pegou o seu pecado, colocou em Cristo, pegou a justiça de Cristo e
colocou sobre você. E 1 João 4,17 fala assim: tal qual Ele é, nós somos. Se Ele é abençoado, eu sou abençoado. Eu não preciso mais viver no deserto. Deserto é um lugar de passagem, porque Jesus já passou pelo deserto e me deu descanso. Eu não preciso carregar enfermidade sobre mim, porque pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu não preciso mais andar atribulado, porque justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ao cumprimentar você, nós dizemos: graça e paz. Aleluia! Quantos nos visitam pela primeira vez aqui? Levanta sua mão desse lado aqui. Deixa eu dizer para você, filho: graça e paz. Cadê os irmãos, os líderes? Fica de pé, líderes, todos os líderes. Anota o contato desses irmãos preciosos. Hoje às vezes isso. Fica com a mãozinha levantada. Se você for de outra igreja, eu não vou falar para o seu pastor que você vem, fica tranquilo. Pode levantar. Esse lado aqui, isso. Tem irmãos que ficam escondidos. Ai, nossa, você nem quer fazer selfie mais, momento selfie, né? Fica tranquilo. Qualquer coisa eu converso com ele para você. Isso, desse lado aqui. Quem nos visita pela primeira vez? Oh, Deus abençoe vocês. Vem com você, John? É gente boa, então. Deus abençoe. Tem uma irmã lá atrás ali. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vem com a Andréia. Senhor, favoreça você grandemente. Tem coisa grande para você nesses dias. Graça e paz. Fala com eles, irmão. Graça e paz. Desse lado aqui, quem nos visita pela primeira vez? Isso, esposa Clênia. Tem uns irmãos. Deus abençoe você, meu querido. Tem irmã ali. Deus abençoe. Graça e paz. Aleluia. Aqui, irmãos, ó, presta atenção, hein? Cadê os servos? Desse lado, quem nos visita? Isso, tem uma irmã. Deus abençoe. Olha só, um tanto de visitante, irmãos. Deus abençoe vocês. Graça e paz seja multiplicado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Espero que essa mensagem venha sacudir o seu coração todos os dias. Você já é abençoado. E olha, preste atenção, tem portas abertas para você, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos anotaram o contato deles aí? Anotou? Isso. Vamos ter um presentinho daqui uns dias. Queria que você ficasse de pé. Agora você vai ficar de pé. Vamos cantar uma música da graça. Eu sou. Eu estou empolgado, irmão. De Deus, eu não sou mais escravo do medo. Irmã Dulce, a mãe da Jaqueline sofreu AVC. Jesus vai curar ela agora. Levanta a mão. Irmã Dulce, pode filmar aí. Cadê? Filma aí que nós vamos orar por ela. Irmã Dulce. Oh, Jesus. Meu Deus. Vou sair daqui, vou lá para o hospital. Se ela estiver no hospital, mas nós vamos orar, ela é curada. Espírito da morte, nós te damos uma ordem agora, na autoridade que é no nome de Jesus. Nós rejeitamos toda a enfermidade sobre a vida da irmã Dulce. Seja completamente curada pelo poder do Senhor Jesus, na autoridade que é no nome de Jesus. Enfermidade, AVC, nós rejeitamos agora. Seja curada, seja curada, em nome de Jesus. Uma melodia, Ele me encontrou. Quero declarar sobre a sua vida portas abertas. O favor de Deus está sobre a sua vida. O favor de Deus está sobre a sua casa. E o último texto para me finalizar aqui, João no capítulo 1, no verso 12. João no capítulo 1, verso 12. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Vamos, verso 17. João no capítulo 1, verso 17. Texto, vamos ler todo mundo junto. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por meio de Cristo Jesus. Segundo Pedro no capítulo 1, no verso 2. Segundo Pedro no capítulo 1, no verso 2. Segundo Pedro no capítulo 1, no verso 2. Meu Deus do céu. Vamos ler todo mundo no 2 e graça e paz.
sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus, de Jesus, nosso Salvador. João no capítulo 1, no verso 16, eu vou finalizar com esse texto. João 16 diz o quê? Não, João 1,16, lindo. João 1,16, João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre... O que é graça sobre graça? Você recebeu graça demais, irmão. Eu vou falar sobre a hipergraça domingo. Se isso aqui for hipergraça, filho, eu estou nela. O que é graça sobre graça, Muriel? Quando já foram para a praia aqui? Tem um tal de caixote na praia, né? É caixote, Júnior? Você vai e você toma... Aí você toma outro. Aí você vai lá todo bonitinho. Aí você toma um caixote. É isso que o texto está falando. Todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Eu quero profetizar que essa semana graça sobre graça virá sobre a sua vida. Aleluia! Vamos. Isso! O maior milagre! Só um minuto. Só as irmãs cantando bem forte. Só as irmãs. Fui alcançado por graça. Isso, irmãs. Solta a voz. Graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia. Deixa a percussão chorar, varão. Isso, irmãs, o maior milagre. E o maior milagre Deus já fez. Só os homens, mais forte, vamos lá. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação. Isso! Para mim. Vamos lá, Bertão, solta a voz, varão. Eu Não mereço tanta graça. mas por misericórdia recebo. O maior milagre. Agora a igreja toda num só coral. Fui alcançado. Fui alcançado por tua graça. Maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre. Maravilhosa graça.
Maravilhosa graça, então, para finalizar. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de vencer. Vamos, Brunão. Baixa, Barão. Vai, Barão, vai. Mais uma, digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Isso. Digno é o Cordeiro. Isso. Digno. Digno é o Cordeiro. Vamos lá. Sim. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, Deus abençoe, irmãos. Valeu, Vinícius. E todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Abraço, queridos. Deus abençoe. não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou.